Marcelo, tá tendo muita novidade de Superman Legacy. Sim, muitas coisas. A gente sabe os personagens que vão aparecer. Bom. O hype pra esse filme tá tão alto, tá tão aumentando. alto assim, ó, que é o filme de maior responsabilidade da DC de todos os tempos. Talvez seja isso, Gabriel, e ele só vai sair em 2025. Não é nem ano que vem. Cada vez mais o pessoal já tá cobrando coisa. O filme é lá em 2025. É isso que eu fico preocupado, Marcelo. Rapaz. Esse hype pode ficar tão alto ao ponto de lá na frente decepcionar? Pode O pessoal acontecer. achar que vai ser um poderoso chefão? Isso pode acontecer. É bem possível, Gabriel. Mas talvez isso não aconteça, Gabriel, porque no vídeo de hoje a gente vai pegar uns tópicos ali sobre o Superman Legacy que vão ser essenciais pro filme. E aí, de novo, nós vamos estar entregando, então, ideias prontas, bonitinhas ali, sobre cada ponto específico ali de Superman Legacy. É isso, ou a gente vai estar aumentando o hype em cima da máquina do hype e no final pode não ser tudo isso e o pessoal vai se decepcionar. Também pode ser isso. Então vamos aumentar esse hype ou talvez diminuir, sei lá, depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar aqui o vídeo, já vai deixando aí o super like e o super comentário com o que vocês realmente esperam de Superman Legacy. Vocês acham que se o filme flopar, já vai ser a morte do DCU do James Gunn? Um filme já. Acabou! Acabou! É o caos! É que o pessoal sempre é tão imediatista em relação a coisas da DC que é bem possível já acontecer isso, sabe? É. O filme nem é tudo isso, é só bom. E aí, não, acabou. Acabou o universo, já era, não tem o que fazer. A não ser que faça 200 milhões de dólares. Aí complica. Aí complica bastante. Aí fica difícil. E assim, Gabriel, pra gente começar essa discussão em relação ao Superman Legacy, a gente resolveu pegar, assim, pontos chaves, assim, do que já foi anunciado em relação ao filme, né? E em cada um desses a gente falando o que a gente acha que deve acontecer, ou qual que vai ser, talvez, a abordagem do filme. Por exemplo, assim, ó, vamos começar já com Superman. Superman é importante no filme, Qual né? que é a jornada do Superman no filme? Rapaz, então a gente já tem esse Superman que já é um Superman formado, né? Já tá ali, ele já é um herói. A gente não sabe exatamente se é 1 ou 2 anos, assim, mas ele já atua como herói. Isso já dá pra se dizer. O que já é diferente de outras abordagens que a gente já viu em filmes em relação ao Superman, né? Uma coisa que eu queria ver, assim, ó, Marcelo, é o Superman da Action Comics dos 952. Bem no início, ali naquela run do Grant Morrison, Tá. que é quando o Superman chega, ele tá na cidade, e ele quer fazer as coisas do jeito dele, né? Tá, ele atua Ele tá como muito herói. mais a serviço da população, né? Do que a população tá pedindo, do que a população tá falando, e ele já, né, interfere do jeito dele. Sim, ele ainda talvez sem os ideais ou o que ele acha que ele tem que representar pro mundo. Ele ainda tá formando essa questão dele. Isso, ele é um filosófica. jovem super-herói. Um super-herói em aprendizado. E ao mesmo tempo eles ainda vão estar trabalhando aquela questão da persona dele também, ele sendo o Clark Kent lá no Planeta Diário, né? Eu acho que isso eles vão colocar, o trio lá e tudo mais. Eu acho muito difícil, assim, ó, o filme começar aí... Esse é o Superman da esperança, assim, ó. Ele salva o gatinho na árvore. Eu acho que não vai começar assim. O The Batman começa, o Batman tá batendo em um bandido. Sim. Só que tem toda a jornada pra ele entender o que ele significa pra cidade. Pra todo mundo, pros bandidos até pode ser, mas pra quem ele quer salvar... Perfeito. Então... Então, assim, ó, eu acho que o Superman vai ter um momento de contemplação ao longo do filme pra ele entender esse legado, entendendo da onde é que ele veio, quem que ele é agora e quem que ele vai se tornar. A jornada com The Batman acho que vão ser bem parecidos mesmo, porque são estágios parecidos na questão de super-herói e estabelecimento, né, do herói e da própria jornada dele. Acho que vão ser bem parecidos. Por isso que eu também cito o Superman da Action Comics 952, que é um Superman, que é Superman ali, ele tem ali a roupa, ele tá com jeans, né, aquele uniforme polêmico dele. O polêmico, Só que ele não sabe da origem dele, ele não conhece Jor-El, ele não tem uma Fortaleza da Solidão. Tá. Tu acha que ele não vai ter essa coisa da fortaleza ainda? Os pais não contaram. Eu acho que ainda não. Não, é que assim, ó, eu acho que os pais contaram que ele é alienígena. Tá, Só que eu não acho que ele sabe de onde que ele veio. Ele ainda não sabe as coisas de Krypton nem da fortaleza. Cara, eu ia achar talvez interessante aí pra não ter essa coisa, talvez eu acho que não é manjado, eu acho que isso pode acontecer, mas eu já ia achar legal ele já ter a Fortaleza da Solidão. Ele ter esse espaço lá de contemplação dele, como o próprio nome diz, pra ele ficar só, né? Eu acho que seria legal ele ter esse lugar, sabe? Não sei se ela é bem estabelecida, mas eu acho ele legal já ter esse lugar. Entendeu? Ele já ter esse mini-universo, talvez, dele. Eu acho que seria interessante. Então a tendência é mais isso que tu falou. Ele saber só que ele é alienígena, mas de resto não. Eu acho que vai ser isso aí. É que talvez seja uma parada que ele pode desenvolver, né? Ele descobrir sozinho, sem que um pai fale pra ele. Tá, uma forma diferente de como ele descobre todas essas coisas. É mais interessante. Pode ser. Porque assim, ó, se o Brainiac vai aparecer, talvez o Brainiac conte pra ele. Em outra perspectiva, sabe?
Aí já é um outro estágio do filme que a gente tá entrando, né? Que do Superman eu acho que a gente meio que traçou um pouco isso, que eu acho que ele vai ter essa jornada que a gente falou, tipo, do The Batman. E no final do filme, eu só, assim como aconteceu no The Batman, dele ter aquela realização, eu acho que tem que acabar com o Superman no alto, sabe? Tipo, dele ser, as pessoas considerarem esse símbolo de esperança. Eu acho que se terminar assim tá de boas. E uma outra coisa importante é que é Clark e Superman. São as duas coisas, né? Você quer apostar que o início do filme vai ser muito assim, ó, a vida do Clark em Metrópolis? Ele morando Pode sozinho, ser. Aham. uma casa meio desarrumada porque ele não tem tempo. Sim. Ele é jornalista, mas ele também faz as coisas de Superman, então ele divide o tempo, ele não consegue se dedicar ao tempo pra ele também, até pra ele se descobrir Tipo, quem que ele é. Não, isso tem em várias HQs. Eu acho bem legal se começasse na questão Clark. Seria legal. Seria interessante eles primeiro abordarem essa coisa dele lá no planeta, a interação dele no jornal. Seria bom, seria bom. É porque o nome do filme, né, ele remete a isso, né? O legado. Qual que é o legado dele? Parece que o legado é muito mais uma questão dele se descobrir. Eu acho que ele pensando o que os poderes deles vão significar, sabe? O que ele tem que fazer com esses poderes deles e qual que é o legado, o que ele tem que deixar. Eu acho que essa vai ser a grande questionamento pro Clark no filme. E o plot twist do filme, essa mexida que eles vão fazer, é porque é um mundo que já existe super-heróis. Ah, tá, porque aí é o outro tópico importante que são esses heróis que foram anunciados, que talvez tenham mais, mas, pô, o James Gunn já anunciou vários e ele falou que não são cameos, né? Eles vão ter participações na história, que é o caso do Metamorfo, do Mr. Terrific. Mulher Gavião e Lanterna Verde de Guy Gardner. Esses heróis aí a gente fica naquela dúvida. Esses heróis, eles vão fazer parte já de uma Liga da Justiça? Não. Talvez já tenha uma equipe? Ah, é assim, ó, eu acho que com certeza não vão fazer parte de uma Liga da Justiça. Porque aí eu pensava assim, pô, podia ser já uma liga, mas aí o Gabriel falou, não, mas aí o Superman não tá na fundação, aí tu fica, mas aí ele não tá. Não há hipótese dele fazer um universo de DC na qual o Superman não é membro fundador da Liga da Justiça. Eu acho impossível. Então, o mais provável, como não vão ser papéis, então, de cameo, eu acho que talvez tenham equipes que estão ali, tentando proteger o mundo, mas não é a Liga da Justiça. No caso, eu não sei se todos esses heróis vão fazer parte de uma só equipe, mas eu acho que esse vai ser o papel deles. Já tem heróis que tentam fazer a diferença no mundo com equipes avulsas, no caso. É que, assim, ó, tem um negócio que eles já revelaram, que é o mundo vê alguns tipos de super-heróis como antiquados, né? Isso tá numa O jeito do Superman clássico talvez seja visto como uma coisa velha. As pessoas talvez achem que ele é muito bom moço, Bonzinho demais. Na maneira de agir dele, que ele deve ser super amigão, assim, com a galera e tudo mais, todo mundo acha que é meio... mas esse cara aí só amigão, assim. Por que ele faz essas coisas, né? Tipo, ele não mata ninguém, que ruim isso. A sensação que eu tenho é que deve ter uma discussão pública dos super-heróis, né? Tá. Que alguns super-heróis talvez coloquem a mão na massa, assim, matam pessoas, agem de forma mais ativa politicamente. Tá. E aí talvez entre o papel da autoridade. Pode ser. Enquanto que vai ter um outro grupo que talvez esteja mais atado à burocracia. Que talvez seja esse do Guy Gardner, da Mulher Gavião. Tá, desses heróis anunciados. Que coopera com a ONU, por exemplo. Tá junto ali com os países. Ok. Mas daí tá mais atado burocraticamente. Não pode fazer nada que eles não quiserem fazer. Não Sim, pode. Daqui a pouco, os caras vetaram lá, não pode. Aí eles, mas a gente quer... Mas daí a gente tá indo lá. Daí ninguém vai, porque a ONU disse que não. É teoria, né? Pode ter esses impedimentos. E aí você pode ter o extremo disso. Que são os heróis que são como autoridade. Porque assim, Gabriel, a gente tem então uma presença de um membro da autoridade, no caso, que é a maquinista. Ela tá confirmada. Tem rumores de que talvez tenham mais outros 2 membros da autoridade. Então tu acha que vai ter a autoridade nesse filme já formada ou ela vai ser um grupo avulso? Olha, pensando assim, na jornada de personagem, o que as coisas podem acontecer, talvez seja uma proto-autoridade. Eu vou com isso também. Que eles estão, tipo, se reunindo, porque podem ser, tipo, heróis que não pertencem a nenhum tipo de grupo. Aí não tem a burocracia que tu falou. E daí não tem a burocracia, Não daí tem. eles resolvem do jeito que dá na telha. Isso. Mas tá acontecendo esse negócio aqui na China, não sei o quê, vamos lá impedir. Que tem aquela coisa de, tem que esperar a aprovação, a canetinha, né? Alguma coisa, tipo, não tem que ter resolução nem nada, a gente vai lá. A gente vai lá porque a gente quer, a gente é super-herói, a gente faz o jeito que quer. Eu acho que pode ter esse grupo que talvez é um pouco mais, tipo, ele pode ser avulso e ele tem essas normas de quebras de direitos humanos, enfim, eles não querem isso. Não E eles podem matar pessoas se eles bem entenderem? Exatamente, mas como é uma proto ainda autoridade, eu acho que daqui a pouco eles ainda têm que estar respondendo alguma coisa pra no final do filme eles aí serem total rebeldes, anarquia total. O que pode acontecer é, por exemplo, o Superman, como é um personagem jovem, né, ele tá aprendendo ainda, talvez ele pense que a burocracia desses heróis que estão do lado do Guy Gardner, por exemplo, não funcione e ele tem que se aliar à autoridade. Seria... De alguma forma, assim, o Superman
ir pra autoridade. Isso seria uma quebra de expectativa total, ninguém esperaria isso. É uma virada que a gente não tá esperando. É. Tipo, daqui a pouco mostra ele... Nossa, ele tá com os caras da autoridade no trailer. Ele fica, nossa, o que vai acontecer? E aí ele passa por uma jornada de personagem. Porque é isso que é importante o pessoal entender, né? O personagem tem que aprender alguma coisa, né? Não, os filmes servem pra isso. Tem que ter uma jornada. Na verdade, tem que mudar. E aí, com ele entendendo que, pô, mas esses caras estão matando, é isso que eu concordo. Não. Claro. Ele pode entrar em conflito com os próprios caras que podem tentar acolher ele de alguma forma. Tá. E ele se revela contra. Mas no caso, assim, como tu falou, se esses dois grupos daqui a pouco tentam cooptar o Superman tá meio dividido, o lado, por exemplo, da autoridade, ele já não pode ser notoriamente conhecido como assassino de pessoas, porque o Superman jamais... Isso, concordo. Não, o Superman, ele não pode saber que eles são, assim, super punitivos. Não, exatamente. Então, tem que ser uma coisa ainda meio secreta, sabe? Eles podem fazer algumas coisas ainda por debaixo dos panos. Não, eles podem ser underground. Ah, bom, pode ser isso. Eles podem fazer tudo meio debaixo dos panos, né? Por isso que ainda eu acho que não pode ser ainda a grande autoridade mesmo, porque eu acho que isso, pela gente saber que vai ter um filme, isso vai ser pro filme deles, entendeu? Surge, assim, ó, essa autoridade aí nesse período aí que eles estão. Começa a dar entrevista. Lois Lane começa a entrevistar os caras. Não, mas esses caras aqui estão... E ela também entrevista os próprios heróis clássicos. Como o Guy, Mulher Gavião, Terrific lá, o Terrific. E eles ficam falando que esses heróis estão agindo do jeito errado, não sei o quê. Interessante. Eu acho que então esses papéis dessas, que não são cameos, desses outros heróis e personagens conhecidos de HQs, eu acho que pro filme vai servir bem isso pro Superman ver vários lados, os tons de cinza, assim, no que ele quer atuar. Porque, originalmente, eu pensava que eles seriam só cameos. Vão dar uma entrevista na televisão e tudo mais. Só que aí o James Gunn falou que não, eles vão ter papéis importantes. Eles têm, né, alguma coisa a dizer no filme. Beleza, então olhando sobre essa ótica... Aí faz sentido isso, né? A gente tem esses dois perfis de super-heróis, né? Heróis mais clássicos e a maquinista, por enquanto, com dois rumores de heróis da autoridade. Tá. Enquanto que tem os outros que estão atrelados. E o Superman bem no meio disso. Tá. Tentando entender o que tá acontecendo e até ele, né, ver o que ele quer pra ele. Exatamente. É isso que ele vai querer ver ao longo do filme. Porque, assim, ó, se você parar pra pensar, a Liga da Justiça que o Superman pode formar, ela pode ficar bem no meio disso. Não precisa estar atrelado a um órgão, né, como a ONU. Sim, eu acho que não pode fazer pode as estar. coisas quando eles quiserem que tem que fazer, quando eles entenderem que tem que fazer. Sim. Mas não precisa sair matando a galera, né, quando precisa fazer alguma coisa mais exagerada. Isso é uma coisa que também eu quero definir, eu acho que vai ser isso, que esses outros heróis que estão aí, o Lanterna Verde, Gaga, né, por exemplo, o Mr. Terrific, eu acho que esses não vão ser parte da Liga. Vai ser um outro grupo que eles vão, talvez, acabar formando ou já estejam formados nesse filme. Assim, ó, eu não acho que existe Liga, mas eu acho que tem esse grupo... Que pode ser o grupo do Mr. Terrific, ou pode ser um grupo do Guy Gardner, sei lá. Que representa heróis mais clássicos, mais tradicionais. Já existentes nesse Já universo. existentes. E que talvez sejam vistos como antiquados. E outro ponto também essencial que a gente tem que falar aqui, Gabriel, que talvez esteja no meio disso, dessa disputa, é que ao mesmo tempo vai ter um carinha chamado Lex Luthor nesse filme. Certo? E o Lex Luthor, eu tenho a impressão que, como o James Gunn botou ali aquelas emotions lá da questão dele ser mais cientista, essa coisa, e talvez eles queiram abordar esse lado do Lex, que eu acho bem-vindo, ninguém ainda fez isso, eu acharia legal ainda que o Lex Luthor, ele, não sei se ele vai ser o vilão principal, não sei se ele vai ser vilão nesse filme. Eu acho que ele vai ser ainda esse cara de Metrópolis, que talvez o Superman desconfie, mas ele vai ajudar o Superman nesse filme. Não sei, eu ainda não vejo talvez ele como um grande vilão. Me parece que essa abordagem do Lex Luthor mais cientista vai acontecer, com certeza. Pelo menos ele vai ser mais ativo nas experiências que talvez aconteça alguma coisa. A parte da ciência no plano que talvez ele esteja fazendo ali ao longo do filme, né? O que você acha dessa ideia aqui, ó? O Lex Luthor tem uma empresa dele, multibilionária e tudo mais. Grande Lex Luthor. E ela tem um contrato com o governo. Um contrato secreto pra desenvolver meta-humanos. Desenvolver meta-humanos, criar, tipo, um soro lá do The Boys. Tem um soro lá Soro do The Boys, secretamente, né? Pra servir ao interesse do exército dos Estados Unidos ou alguma parada assim. Eu acho que alguma coisa, talvez ele com o governo secreta, é uma coisa bem Lex. É uma coisa bem possível de acontecer. É um plano bem legal. Não sei se daqui a pouco o soro do The Boys que a gente tá falando aí, alguma coisa de armas, mas talvez as armas deles estejam rolando aí em vários conflitos do mundo, sabe? É uma parada também que... É que o Lex tem que ser importante, porque a Lois também tá na história, e a Lois vai ser importante. Tá, e é outro personagem. E o que a Lois faz? Ela investiga. Sim. Ela tem que encontrar alguma coisa, né? E aí eu acho que tem algum contrato, alguma coisa que o Lex Luthor tá fazendo, provavelmente pro governo dos Estados Unidos. Mas assim, ó, a gente tá discutindo, mas o Lex Luthor pode, né, ser cientista. Mas olha todo esse cenário que a gente descreveu, né, de heróis, né, ligados à ONU, que ficam, né,
Sim. com peso burocrático em cima. O Lex Luthor poderia entrar perfeitamente aí como um secretário-geral da ONU. Assim como acontece lá no Young Justice, tá? Não tô tirando isso por nada. Assim, a outra coisa além do lado cientista é o lado político, que tem sempre aquela coisa do ou Lex candidato à presidência ou Lex numa posição importante do governo. Isso é bem legal de explorar. E se o Lex Luthor tivesse aí, fosse cientista, né, por ser um humanitário, entre aspas, que a população, a mídia vê ele como humanitário, coloca ele, né, como, sei lá, algum papel importante na ONU. Controlando esses heróis. E ele segura esses heróis pra fazer só a vontade de um grupo específico, deixando eles na burocracia. A Lois poderia investigar isso aí. Seria legal. Eu acho que pegar essa coisa do lado político do Lex, dessa pretensão dele querer ser o grande salvador, assim, é uma coisa que combina com o ego dele. E, de novo, não foi feito, né? No cinema. É só aquela coisa do Lex preocupado com especulação imobiliária, né? É só isso. E aí entra também, mas eu quero ver o Lex Luthor com armadura, o Lex Luthor fazendo alguma coisa. Mas ele poderia também fazer, sabe? Já que ele poderia se ver como um herói... Ele querer atuar? Ele querer também atuar, né? E ele construir sua armadura, ou ele injetar um soro que eles desenvolvem, né? Pode e ser. ele virar super herói, né? Ganhar força. Como já aconteceu em outras animações, né? Eu consigo ver o Lex Luthor fazer tudo isso. Cara, eu acho que seria bem legal todas essas coisas. Se o Lex Luthor for o vilão principal. Porque não existe essa certeza também. Até porque tem na pistas, por exemplo, que a DC revelou aquela coisa das dicas de leitura pro filme, tinha lá um tal Superman e Brainiac, né? É verdade. Tinha um Superman e Brainiac. Então, cara, assim, eu não sei o que eles quiseram dizer com isso, mas acho que tá bem explícito. Assim. Se for o Brainiac, é um vilão que nunca teve. E se o Brainiac aparecer, cara, é uma invasão. E o Lex Luthor, ele ajudaria, né, a salvar a humanidade. O Lex Luthor sempre tá do lado da humanidade contra o Brainiac. A não ser que ele seja enganado. Que já aconteceu. Não, aconteceu algumas vezes, né? Mas nesse caso, eu não tenho toda a certeza se eles iriam já pintar o Lex Luthor como vilão, né? O James Gunn já falou que o Lex Luthor favorito dele é o Lex Luthor do Smallville. Que é um cara que flutua, né? E ele tem várias camadas. A área cinza, né? Ele tá é bem legal. Ele é bem, ajuda, não ajuda, mas é do mal. Você vê que ele tem interesses maliciosos por trás, mas ele tem, às vezes, bons motivos pra ter esses interesses. O meu preferido é realmente se ele já colocasse o Brainiac de cara, que o povo pede há 40 mil anos Brainiac no filme do Superman, coloca de uma vez. Não sei se eles vão eliminar de vez o Brainiac ou não, mas com isso tu coloca essa dinâmica de ter o Brainiac, vilão principal, e o Lex Luthor talvez controlado pela inteligência do Brainiac, sabe, de alguma forma. Então ele ainda não é o vilão total. E o Brainiac é uma forma de ligar com a questão do legado do Superman. Isso, ele pode descobrir lá. Você consegue preencher tudo ao mesmo tempo. O Brainiac sendo o vilão principal. Lex Luthor querendo ser herói dele ou talvez controlando uma parte dos heróis. Né? Heróis, né, burocráticos que não sabem como tudo se liga conflito. Quando você coloca o Brainiac. A autoridade que resolve tudo na porrada. Você consegue colocar tudo isso num grande quebra-cabeça com o Brainiac. Se o Brainiac tá lá, é bem mais fácil de montar, né? Tem tudo lá. E ele é o grande vilão, né? Ele é o grande vilão. Ele é um grande vilão, a galera pede assim, ó, se tem que botar alguém, coloca o Brainiac logo, né? E assim, ó, Marcelo, e se acontecer, assim, ó, o Brainiac invade a Terra? Tá, levantaram uma cabeça gigante de caveira? Que é isso que eu quero ver. Tem que ter. Não, tem que ter. Tá, não, ok. Isso pra mim é obrigação. Tá, então a gente tá conversando. Começamos a conversar, tá? Só que ao invés desse ser o terceiro ato do filme, ele invade no meio do filme. E você tem um pedaço do filme que o Brainiac tá capturado. A invasão dele falha. Daí ele fica capturado. E tem toda uma discussão o que fazer com o Brainiac. Eles conseguiram, talvez, reduzir onde o Brainiac tá, porque geralmente é uma inteligência, né? Ele vai estar em algum lugar e eles conseguem pegar, digamos, o cérebro do Brainiac, uma coisa assim. O Superman ou talvez a autoridade podiam até capturar o Brainiac. Tá. E daí ter essa questão, mas o Brainiac foi capturado. Acabou o problema. Mata o Brainiac? Não mata o Brainiac? O que fazer, Brainiac engana Lex Luthor? O Brainiac revela coisas sobre kryptonianos, quando vê alguma coisa assim pra opinião pública? Brainiac conversa com o Superman? Cara, tem que ter alguma coisa assim também, porque não precisa só ser essa história formulaica de que vai ter uma invasão de um alienígena. Sim. Daí todo o build-up em cima da invasão alienígena é pra levar pro terceiro ato. Não, subverte. Faz o clímax ser no segundo ato e a partir daí ninguém vai saber o que esperar da história. Ninguém. Assim, pelos roteiros e pelos filmes do Gunn, os últimos, questão de herói, ele poderia ir numa abordagem assim, dificilmente ele iria numa abordagem tão segura, no caso da questão do vilão, sabe? Eu acho que ele poderia colocar uma ideia parecida com a tua, de, ok, ele é capturado, ou tem algum twist do Brainiac, talvez, sei lá, aparece na Terra, ele quer conversar, sei lá, ele tenta manipular. É que eu acho que o Brainiac, se for o Brainiac, o James Gunn vai tentar fazer um plot twist aí, porque só a invasão é insuficiente eu acho que não pros vai. dias de hoje. Concordo. Essa é a minha visão. Claro que pode ser uma grande invasão, pode ser muito legal, pode ter cenas de ação 10 de 10. Só que tem que ver como que o Brainiac se conecta
né, com a história. Porque se ele for só o vilão que quer invadir a Terra pra, sei lá, transformar Nova York, metrópolis, na cidade engarrafada, é ok, vai funcionar, gosto, funciona, mas eu acho que ele vai querer dar algo a mais. Vai querer dar. E a ligação do Brannick, pra mim, é essa ligação que ele tem com o Clark, e como que isso pode, né, afetar todo mundo, né? Essa ideia de capturar o Brannick no meio do filme, não sei se é clichê, não sei se já foi feito antes. É meio Coringa Cavaleiro das Trevas. Não, né? já foi bastante. Mas não precisa ser exatamente isso. Não, mas bem feitinho é bom, Gabriel. Mas bem feitinho. Claro. É que já faz tanto tempo de Cavaleiro das Trevas que de repente é uma boa ideia de novo, sabe? Não, é que o Brannick, ele possibilita várias coisas realmente, porque ele tem, fora o teor da coisa maneira de invasão galáctica e fornecer as cenas de ação que tu falou, ele também tem o lado que ele é um cara que busca conhecimento, né? É um cara que quer acumular e quer pegar tudo e deixar pra ele. E é o quanto você pode explorar isso na nave. E até em questão filosófica do Brannick, o que ele quer na Terra, seria interessante. E eu tô dando aqui ideias muito mais como brainstorming. Por exemplo, poderiam capturar o Brannick e o Superman, sabendo que ele é de Krypton, talvez ele queira saber alguma coisa do Brannick. A história, né? O que aconteceu. Ele poderia até tirar o Brannick da prisão, sabe? Ingenuamente. Pode ser. Porque ele é a ligação com o passado, e ele quer saber mais do passado dele. Assim, Gabriel, tem sempre também o clichê clássico de história do Superman, que é o Lex ameaçando a Lois. Também fazendo o Superman fazer coisas a contragosto. Se bem feito, eu acho também que é bem legal. Entendeu? É que aí, de novo, eu não sei se eles vão pra esse lado tão maquiavélico do Lex, assim, ó. Plano maligno, né? Ele já de cara, né? Mas assim, ó, eu acho que a Lois vai ter um papel fundamental no filme. O pessoal tá subestimando a Lois. Estão subestimando a Lois Lane, Gabriel? Porque é isso? ela é a repórter, a segunda personagem mais importante do universo Superman. Concordo. Ela vai fazer alguma coisa importante. Ela não vai ser só o interesse romântico. Assim, impossível. Claro, vão ter as cenas que a gente quer ver, lá dela sendo interesse romântico, a interação dela com Clark, bonitinho, no planeta Diário. A gente adora isso. Ela com certeza vai entrevistar algum super-herói. Eu tenho certeza absoluta. Sim, essa cena vai ter. Absoluta. Então, assim, esse lado, obviamente, tem que ter, mas é que ao longo já dos anos e até recentemente teve HQs que é a Lois Lane repórter, né? Aquela coisa investigativa, com esse lado da DC. Então, acho que o James Gunn tá ciente disso, ele vai colocar ela nessa rixa de heróis e o que tem que fazer, o que é o bem e o certo, e ela vai estar entrevistando, ela vai estar até questionando, talvez, o próprio Superman, né? Quando vê. Talvez ela não compre de cara o Superman, ela ainda não esteja comprada em relação a ele. Não dá pra esquecer também que se o Lex Luthor tiver algum contrato com o governo, pode entrar aí o pai da Lois Lane, né? Se relacionando ali no meio da história. O James Gunn já é aquele personagem que gosta de fazer super ligações dos pais com os protagonistas, né? Adora, E a Lois Lane poderia pintar aí com a relação que ela tem com o pai, que obviamente não é boa. Esse lado sempre explorado. E bem explorado é sempre bom, né? Eles sempre estão em conflito, né? Que a Lois Lane é idealista e o pai dela é o prático. Né? Sempre desconfiado em relação a ameaças da Terra e tudo mais, né? Principalmente com o Superman. Até porque se acontecer uma invasão do Brainiac, cara, vai ter uma reação do mundo, né? É míssil atrás de míssil. Míssil atrás de míssil. Não vou nem perguntar. A primeira coisa é o botão lá, míssil. Vamos destruir esse cara. Tem nem... E aí o Superman pode se meter no meio disso, sabendo que o Brainiac veio de Krypton. Poderia, o Superman faria isso certo, assim. Não, primeiro tem que conversar, gente, que é isso, né? Eu tô insistindo nessa tecla porque é uma quebra de expectativa. Eu tô tentando ver as quebras de expectativas bem isso. do James Gunn. Porque não vai ser o óbvio. Não vai ser o óbvio. Não vai ser, vai invadir o Brainiac, o Superman vai ter... Ele vai lá, vai ter a luta no céu, e é isso, não acabou. Vai ser alguma coisa que ninguém tá pensando. Eu tô tentando ver os cenários improváveis. É a reflexão sobre o filme. Exato. Ô, Marcelo, e a gente também tá subestimando um outro personagem. Qual que a gente tá subestimando? Jimmy Olsen. Caraca, a gente esqueceu do Jimmy Olsen. Quase que a gente termina Daqui a pouco o Jimmy Olsen, ele vira um monstro no terceiro ato. Um monstro? Como assim? Sabe das HQs lá do meu amigo Superman, ele fica gigante, faz alguma coisa mais. O Brainiac vai possuir ele, né? Brainiac possui ele. Aí o final é o Jimmy Olsen porradão. Torado. Vem, Superman. Pô, mano, não, assim, brincadeiras à parte, eu acho que ele vai ser, digamos, o alívio cômico, mas sem, não é falando mal, mas ele vai ser aquele cara mais descontraído e que vai acreditar muito no Superman, que esse é o personagem dele, né? Ele vai ser aquele cara que é amigão do Clark e que confia muito no Superman. Ele vai estar sempre lá no jornal falando bem do Superman, que ele é o fã número 1. Eu acho isso legal pra mostrar o quanto que ele inspira. Eu acho isso bom. Eu consigo ver no início ele ser meio suscetível a várias coisas que estão acontecendo.
Aí no final do filme ele aparece com uma camiseta do Superman no trabalho. Virou fã. É o fã número 1, vai com boneco, Legal, tudo. pode ser. Tipo o Flash Thompson lá no Espetacular É Homem-Aranha. espetacular, né? Feito bem, né? Mas lá é bem feitinho. Ele podia ter mais, né? Mas eu entendo. Acho que seria um arco legal, mas acho que no geral ele vai ser... Tá dentro desse núcleo Planeta Diário e às vezes ele traz a leveza pra história que precisa, né? E com certeza vai ter aquela dinâmica dele tirar foto, tá com a Lois, tá com o Clark. Tira foto de mim! Tira. Foto. Não, isso é bom, né? E a gente falando só aqui do Jimmy, só uma coisa que eu percebi agora que a gente falou da Lois antes, a Lois, assim, ó, ela já vai conhecer o Clark, ela já sabe que ele é o Superman, eles já vão ser um casal, ou vai ser aquela dinâmica clássica que é eles descobrindo e se apaixonando ao longo do filme. Isso é complicado também, né? O que a gente sabe? O Clark tá ali em Metrópolis há um ano. Talvez, Ou no mínimo, dois. talvez. E provavelmente ele conhece a Lois. Tá, ele vai conhecer ela, ok. Eu vou apostar que a Lois não sabe a identidade do Superman. E eles já são um casal ou eles estão se conhecendo nesse filme? A gente vai ver o romance aflorar. O que você acha? Eu acho que eles vão tentar não fazer esse romance no início. Ainda nesse primeiro filme, não. Eles vão se conhecer mais, assim, digamos. Eles vão conhecer mais um do outro. É isso? É aquela coisa da intimidade, Gabriel. Eles vão construir isso, então, pra ti? Eu acho que sim. Eu acho que na questão que talvez o Clark até possa estar com a Lois. Mas ela não sabe que o Clark é o Superman. Acho que esse é o ponto. Eu tenho quase certeza que eles querem essa dinâmica. Que é lá do Christopher Reeve, né? Mas quem que é o Superman, né? Daí sumi e apareci na entrevista ali rapidamente. Cheguei aqui, mas como você chegou aqui, né? Eu acho que sempre essa dinâmica do casal ainda feito, ou ela descobrindo ainda se ele é o Superman, eu acho que isso sempre vai render boas cenas. E sempre vai render bons diálogos. A outra alternativa que eu pensaria é talvez já pular pra ela já saber que é o Superman e eles já serem um casal. Isso seria talvez, de novo, aquela coisa de antecipar a quebra. É verdade, seria uma grande quebra de expectativa. Já começar o filme, ele chega lá em casa e a Lois tá ali trabalhando e eles não sabem, né, como lidar com esse negócio de que ele é o Superman. Não, e aquela cena clássica, assim, ele chega talvez do trabalho, ela tá lá, digamos, já tá ali no apartamento deles, aí tipo, pô, hoje eu vou fazer aquele macarrão, Lois, vamos fazer aquela janta bonita, aí dá uma notícia na TV, aquela, tá acontecendo uma coisa, não sei o que, aí ele olha pra ela, tem que sair. Entendeu? Essa cena clássica também de Superman, que tem que resolver coisas muito importantes do outro lado do mundo, sabe? Isso poderia acontecer. É que aí eu não sei se todo o arco da Lois não vai ficar muito em cima do relacionamento dela com o Superman, né? E não é bem isso que eu quero ver, sabe? Eu quero ver a Lois repórter. Esse é o fato, eu quero ver a Lois repórter. Assim, eu não tenho nada contra o casal Superman e Lois, é o melhor casal das HQs, né? Não existe outro casal Gabriel. junto com o Peter Parker e a Mary Jane. Mas eu acho que dá pra ir um pouco além dessa parte de ficar preso no casal. Não, eu digo mais que essa seria uma cena pra revelar que eles já são um casal e ela sabe que ele é o Superman. Seria isso. Agora, o lado investigativo poderia ser aquela linha do Lex que a gente falou, envolvendo coisas do Lex e Brainiac, enfim. Ela poderia estar ali pra ajudar o Super. Sabe o meu argumento do porquê que eu acho que ela não deveria saber? Porque é um problema que eu tive com os filmes do Snyder, assim, ó. Como a Lois sabe que o Superman é o Clark, ela tá sempre se jogando no perigo. Ela quer salvar o Superman, ela quer estar no meio da... Ela tem que querer estar no meio do perigo porque ela é repórter. Sim, não porque ela quer salvar o Clark, porque ela fica com medo que o Clark vai morrer. Eu acho que se ela souber desde o início, ela vai se jogar no perigo por causa disso. Mas qualquer história, se ela já sabe, tu acha que ela vai sempre estar no perigo? Porque dá pra escrever de outra forma, né? Não precisa ser ela sempre se jogando na frente do perigo, né? Quando a HQ é bem feita, né? Não, é isso que eu digo. É que o roteiro, tipo, ela pode estar investigando ao mesmo tempo, mas... Aí, talvez, ela acaba correndo risco de vida, não precisa ser exatamente. É que assim, ó, Superman contra Elite, a Lois sabe. Ela não se joga, ela simplesmente confia. Exatamente. Mas é um nível de confiança. E talvez seja muito maduro já também, né? Essa coisa talvez aí. seja um pouco maduro pra uma coisa que tá no primeiro filme, né? Pode ser. Então, assim, no máximo, eu acho que pode ser eles se conhecendo lá no Planeta Diário. E talvez eles tenham já alguma coisa romântica, mas ela ainda não sabia que é o Superman. Eu acho que aí, como tu falou, acho que aí a dinâmica teria que ser pra muito tempo na frente, né? Isso eu concordo. O ganho, na minha opinião, de você ter ela não sabendo a identidade do Superman é maior do que ela saber, na minha opinião. Porque você vai ter essas cenas do Clark chegando e tal. Que é uma coisa que não tem há 50 anos. Sim, então é um momento importante, é uma coisa legal. E é parte dessa ideia de retomar um pouco o Superman clássico, né? E ao mesmo tempo também mostrar essa Lois que suspeita também do Superman, né? Porque, tipo, ela ainda pode ficar olhando esse cara e pensando, pô, esse cara é bom demais pra ser verdade. Ele não pode ser esse herói tão bonzinho, né? Então pode ter essa dinâmica dela, talvez, falando mal do Superman pro Clark, né? Tem essas cenas, né? Que é uma coisa que pode acontecer, é um mundo que tem super-heróis, né? Sim. Aí o Clark pode gostar da Lois. E ele pode querer chamar a atenção dela, né? Também como atos de Superman.
né? E ele nunca aparece nas manchetes do Planeta Diário. É um plot twist. Ah. E aí, tipo, ela tá sempre prestando atenção nos outros grandes eventos que estão acontecendo no mundo com super-heróis. Já que, como já tem outros heróis e fazendo feitos, digamos, tá, o Superman chama atenção, mas talvez ele já tenha chamado atenção e já veio que virou comum, sabe? Tem esse cara que voa e tudo mais. Mas... Por exemplo, o Superman pode salvar um bombeiro, porque ele tá ali em Metrópolis, ele tá fazendo coisas pequenas. E aí ele vira a página 12 do jornal. Então seria interessante. E ele conversa com a Lois, mas o Superman não vai aparecer na capa? Daí a Lois, não, mas no dia que ele salvar o planeta Terra, aí ele vai virar capa. Entendi. Aí é essa dinâmica, entendeu? Aí o payoff no final é uma página do Superman by Lois Lane, né? Aquela coisa. Entendi. Pode ser porque dá essa dinâmica interessante pra Lois. Mas assim, Gabriel, nada do que a gente falou até agora no vídeo é mais importante do que a cena pós-crédito. A cena pós-crédito! Que todo mundo espera no filme. A coisa filme. mais importante de um filme de super-heróis. Cenas dos pós-créditos que valem a pena ver. Sempre vale a pena. E assim, essa aqui tá caindo assim de maduro, porque assim, o James Gunn já falou que vai ser uma cameo, que é a presença da Supergirl nesse filme. E pra mim, a cena pós-crédito é a Supergirl. Como? Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser essa cameo dela. Eu vejo que tem duas possibilidades, assim, uma cameo envolvendo a Supergirl, né? Ou uma outra cameo envolvendo a Autoridade. Se esse for o filme seguinte, Autoridade e Lex Luthor, uma cameo do Apollo na Autoridade. Interessante, né, tá. A Autoridade quer nivelar o jogo e daí tem o seu próprio Superman, entre aspas, Pode crer. Eu consigo ver essas cenas. Também pode ser duas cenas, né? Duas cenas pós-créditos? Meu Deus, é muita cena. Cenas que valem a pena. Nossa, é muita cena. Essas duas muito boas. E da Supergirl, como é que tu vê talvez ela aparecendo? Que é a nave da Supergirl caindo quando vem chegando atrasada lá. É uma boa cena pós-crédito. Ela estando presa em alguma coisa do Brainiac lá, que ele capturou lá nas cidades dele engarrafadas. Pra mim eu só consigo ver uma dessas duas. Porque uma alternativa que eu acho meio nhé, talvez é a cara tendo vivido todo esse tempo já na Terra, entendeu? E aí ela se revela. Isso não pode acontecer. Não pode. Não, é isso que eu falei, é menos preferido. E eu vejo só essas outras duas, sabe, pra Supergirl, que eu acho que vai ser bem legal, porque aí já mostra a atriz e tudo mais. Olhando assim o histórico das cenas pós-crédito do James Gunn, ele gosta de brincar e às vezes faz uma ligada diretamente ao próximo projeto, né? Lembra aquele Guardiões da Galáxia teve umas 10 cenas pós-crédito? Putz, teve uma, né? Então, talvez ele até faça alguma coisa assim com os outros personagens do Superman Legacy, né? O Perry White fazendo uma coisa aqui, né? Escrevendo uma coisa do Superman. Aí o Aloy fazendo não sei o quê. O Guy Gardner brincando com o anel dele, fazendo um negócio. Alguma coisa, sei lá, né? Entendi. Mas a cena principal, eu acho que é isso aí. Ou leva pro filme da Supergirl, Mulher do Amanhã, ou leva pro filme da Autoridade. Sim, eu acho que é uma dessas duas, né? Desculpa, fãs do Batman, acho que não vai ter pós-crédito do Batman aqui. Mas gente, eu acho que até a lá... tá difícil pro Batman. Eu acho que ainda eles vão estar talvez escolhendo, o roteiro talvez não esteja pronto, enfim. Vamos ter que ver isso. E Marcelo, depois de falar tudo isso, a gente aumentou o hype ou a gente tentou, né... nivelar o hype pra não aumentar a expectativa? Eu acho que como a gente falou bastante coisa e possibilidades e o pessoal pode acabar se enganando, eu acho que a gente deu uma aumentada. A gente deu uma iludida, né? Eu acho que a gente iludiu bastante, porque se acabar não sendo algumas coisas que a gente falou, a galera gostou, aí, coitado de James Gunn, desculpa. Desculpa, James Gunn. Desculpa. Mas assim, confiamos no James Gunn quando ele vai fazer bem melhor. Não, o James Gunn vai fazer bem melhor. Vai fazer bem melhor. Ele vai ter 30 ideias que a gente sequer pensou. Com certeza. Sequer tá passando na nossa cabeça. Mas assim, agora aí nos comentários, assim, pegando as nossas ideias aqui, o que vocês mais gostaram? O que vocês querem, talvez, lá pro Lex Luthor, pra Autoridade, pras outras equipes de heróis? O que acha que tem que acontecer no filme? Comenta aqui embaixo, galera. E o Superman Legacy vai ser o maior filme da história da DC de todos os tempos, nunca antes visto no planeta Terra e de Krypton. Com maior hype, com certeza vai ser, cara. Vai ser. Com o hype ele assim, só fica atrás do hype do Batman vs Superman. Que esse aí foi complicado. Mas hoje eu acho que é o maior hype dos filmes da DC, com certeza. Mas então, galera, valeu! Valeu, tchau! E essa foi a nossa discussão sobre o filme perfeito do Superman. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau!